TV Feira agora está no ar na TV aberta. Vem ver Feira com a gente aqui no canal 2.1. Conteúdo original com a cara da cidade e ao alcance do seu controle remoto. Assista a programas como Trampos da Feira, Aqui Tem História, Tô no Meu Direito e Se Liga Feira. A TV Feira é um canal feito pela gente e pra gente. Vem se ver, vem ver a cidade. Vem ver a TV Feira aqui no canal 2.1. Há 7 anos, a psicóloga Patrícia recebeu o diagnóstico de fibromialgia, doença ainda pouco conhecida pela ciência, mas que já acomete 2% da população mundial, segundo estudos da área. Aos poucos, as atividades mais simples se tornava difícil, porque às vezes até pentear o cabelo dói. E dói perna, dói braço, dói ombro, dói tudo. A dor é a principal característica da fibromialgia, considerada uma doença reumatológica que torna o paciente muito mais sensível do que qualquer outra pessoa. Nesse momento, por exemplo, você está sentindo alguma dor? Eu tenho feito tratamento. Esse tratamento tem me aliviado, mas a dor está aqui. A fibromialgia virou assunto mundial depois de um vídeo que mostra a cantora Lady Gaga com crise intensa de dor viralizar na internet. A estrela da música pop descobriu a doença em 2013 e já precisou cancelar turnês por causa dos sintomas. My fucking face hurts. A cantora Lady Gaga e a nossa entrevistada Patrícia têm o perfil da maioria das pessoas acometidas pela fibromialgia no mundo. Mulheres entre 30 e 50 anos. Ainda não se sabe o que causa a doença e nem as possibilidades de cura. Apenas que o tratamento requer uma rede de profissionais. Este médico ortopedista especialista em dor explicou a importância de um tratamento multiprofissional. Requer geralmente um acompanhamento multidisciplinar. Então não vai ser só o médico, não vai ser só o médico da dor que vai acompanhar esse paciente. Muitas vezes a gente precisa lançar mão do psicólogo, do psiquiatra, tá bom? Do fisioterapeuta, tem um papel fundamental. Quando a gente já consegue avançar mais nesse tratamento, o educador físico acompanhando para saber o que vai fazer ou não fazer, a atividade de impacto ou sem impacto, junto com o ortopedista, um ortopedista esportivo. Então, junto a isso, quando há necessidade, o tratamento medicamentoso também, tá bom? A gente tem muitas vezes lançar mão disso aí. A convivência com a dor foi um dos motivos que levaram Patrícia a ser uma especialista dessa área, já que os sintomas passeiam pelo campo emocional. As intervenções, na verdade, em especial de psicoterapia, têm demonstrado muita eficácia. Não é que a dor vai desaparecer, mas a terapia vai ajudar a lidar com todas essas consequências que a síndrome traz. Neste dia da conscientização da fibromialgia, o recado é simples. Normal é não sentir dor. Ficar atento, que pode ser fibromialgia, né? Essa dor generalizada e crônica pode ser fibromialgia. A gente não pode ficar só se apegando e não ter cura, mas ter uma qualidade de vida mesmo diante a síndrome. Rapaz, todo dia é isso, viu? Pega peso, descarrega peso na empresa e haja coluna. A minha já tá pela misericórdia. É peso de manhã, é peso de tarde, é peso de noite. Não sei mais o que é que eu faço. Ai, ai, vixe. E agora? Ai, tô dizendo.
Oi, gente, tudo bem? Eu tô no Meu Direito Tá na Área e hoje o nosso papo é sobre doença ocupacional. Agora vem cá, será que a galera tá por dentro desse assunto? Vem comigo conferir. Eu acredito que a doença ocupacional seja uma doença que se adquire no trabalho, em alguns ambientes que você está trabalhando. Você, né, o trabalho dia a dia, como é que diz, a sua ocupação, se você pegar peso, essas coisas, e dependendo até da carga horária, né, que ocupa seu tempo todo, não é isso mesmo? Assim, o tipo de estresse no trabalho, que a gente se estressa com muita coisa, é isso. Tem uma amiga minha, ela trabalha numa empresa e aí, devido à carga horária de trabalho, por muito tempo trabalhar, em pé, aquela cobrança do trabalho, ela hoje adquiriu ansiedade. É esforço repetitivo no trabalho. Adquiri abrindo e fechando gavetas, que antigamente não tinha computador. Era só gavetas, abrindo e fechando gavetas. Aí me aposentaram por invalidez, mas porém proporcional. Meu salário, eu perdi 30% do salário. E quem vai passar mais informações para a gente sobre o direito do trabalhador com relação à doença ocupacional é a advogada Camila Trabuco, que já está aqui prontinha para passar todas as informações agora para a gente. Doutora, já peço para que você comece falando, né, sobre quais são os principais direitos daquela pessoa que adoece no trabalho. Pois é, Luz, primeiro é uma alegria estar aqui com vocês falando sobre esse tema que é tão importante para o trabalhador. Antes de tudo, também é preciso que se reconheça o que é a doença ocupacional, que é a doença que tem o chamado nexo causal, ou seja, a origem dessa doença vem justamente da função que o trabalhador exerce, do trabalho que ele exerce. E a partir de então, ele passa a ter lesões, doenças, limitação de função, e aí a gente vai ter desde doenças ergonômicas a também doenças psicológicas, como por exemplo a síndrome de burnout, que desde 2021 ela já está enquadrada no Ministério do Trabalho e Previdência como uma doença ocupacional. A partir do momento que existe o diagnóstico dessa doença, a empresa ela deve emitir o CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, para que a pessoa possa assim ser encaminhada ao INSS, mas que também ela tenha direitos trabalhistas em relação a ela. O principal direito que a gente pode elencar é justamente a estabilidade no trabalho. Uma vez que tem diagnosticado e definido que ela tem uma doença ocupacional, uma doença do trabalho, ela não pode, após o seu retorno ao trabalho, ser demitida pelo período de 1 ano. Quando a gente fala de estabilidade desse período de 1 ano, a gente está falando de verbas salariais e também do período de férias e do 13º desse período. Outro ponto importante é que quando a pessoa ela é afastada do trabalho por doença ocupacional, ela também vai fazer jus ao recebimento de FGTS. Então a empresa ela vai recolher todo o FGTS por todo o período que ela está afastada do trabalho, fazendo assim com que ela tenha direitos trabalhistas importantes em relação a essa doença que foi gerada justamente pelo trabalho que ela exercia. Sim, doutora, é importante a gente falar e explicar também um pouquinho a diferença, né, do acidente de trabalho e da doença ocupacional. Sim. Eu percebo que a doença ocupacional ela é algo que acontece progressivamente ali com o trabalhador, né? Sim. E o acidente de trabalho já é algo que aconteceu naquele momento. Explica um pouquinho. Exato. Então, assim, o acidente de trabalho, o próprio nome diz, às vezes acontece de um acidente. A pessoa se cortou, ela caiu, ela levou uma queda e ali gerou lesões naquela pessoa. Existe também um acidente que é o acidente de trajeto, o acidente de percurso, que é quando a pessoa está se deslocando, indo ou vindo para o trabalho, e aí ela sofre aquele acidente e ela vai ter o principal direito ali, que é o afastamento do trabalho e também as questões vinculadas à estabilidade. A doença ocupacional, ela vai ser uma doença propriamente dita, como por exemplo, volto a dizer, os transtornos tem DORT, LER, que são lesões ali ergonômicas por repetição de esforço. Então ela não sofreu um acidente propriamente dito, mas o exercício da função fez com que ela tivesse aquela doença e a partir daí ela também tivesse uma proteção legal em razão dessa limitação. As doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho, por exemplo, um acidente de carro, quando você estava ali a serviço da empresa e você fraturou a sua perna, eu tenho ali um acidente propriamente dito, e eu posso ter também uma limitação, um desenvolvimento naquela lesão e eu vou ter ali também outros direitos, como por exemplo, direitos indenizatórios. Os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, elas podem gerar diferentes direitos a indenizações, como por exemplo, nós vamos ter o dano estético,
que é o dano quando você tem ali, por exemplo, uma lesão que vai te gerar uma perda de membro, quando você tem um enfeiamento, e a gente usa essa exata palavra, porque a pessoa vai ter uma lesão no rosto e aí ela não vai mais se reconhecer. Então eu tenho desde o dano estético ao dano pessoal físico, que é, por exemplo, esse tipo de lesão de perder um membro, mas a gente também tem as questões de limitações de função, que é quando você deixa de exercer a função do membro. Indo para as questões psicológicas, a gente tem a possibilidade de reconhecimento de depressão, de reconhecimento da síndrome de burnout, desde que tenham nexo causal, sejam direcionados ao que você exercia. A forma como você também era tratado na empresa, o nível de serviço que lhe era passado, a forma como os seus superiores faziam, respondiam aos seus questionamentos, a forma como você tinha a solução dessas questões quando você levava para a empresa. Tudo isso é analisado em um caso, por exemplo, de indenização, caso você tenha ou uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho. Existe uma questão muito discutida no direito do trabalho, que é justamente que a CLT ele trouxe uma limitação em razão da indenização por acidente de trabalho. Ela limitou a até 50 salários do trabalhador como limite indenizatório. Graças a Deus e à Justiça, a jurisprudência e todos os julgados, eles já vêm entendendo que essa limitação ela é inconstitucional e que, na verdade, a própria Constituição diz que você deve ter a reparação proporcional ao agravo. Então, se você tem ali uma extensão do dano que vai gerar repercussões por toda a sua vida, você vai ter direito, inclusive, a depender da situação, a um pagamento de pensão mensal, a um pagamento de indenização no valor maior. Então, tudo depende de como aquela doença ou acidente vai repercutir na vida do trabalhador. Se ele vai poder voltar ao mercado de trabalho ou não, se ele vai poder entrar e participar do mercado de trabalho com uma outra função, como ele vai ser enquadrado, vai gerar ali direitos, para além da estabilidade, também direitos a indenizações. Então, doutora, como é que funciona esse processo para que o trabalhador ele consiga efetivamente ser aí indenizado por essa doença ocupacional? Como é que ele faz? Qual o passo a passo? Primeira coisa que o trabalhador deve prestar atenção é a reunião de documentos. Então ele tem que pedir o CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho em Empresa. Diante do CAT, ele deve ser encaminhado ao INSS, onde ele também deve levar todos os relatórios médicos dele. Esses relatórios vão servir de base não apenas ao encaminhamento do INSS, mas ao pedido de futuras indenizações. Um ponto também que é importante é todo o exame que ele fizer de retorno ao trabalho. Ele tem que estar atento ao chamado ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Quando ele volta ao trabalho, ele tem que fazer um exame chamado Exame de Retorno, onde vai ser emitido esse atestado de saúde. Lá vai ser descrito pelo médico do trabalho se ele está apto ou inapto para a função. Infelizmente, a gente vê muitos casos em que a pessoa não está em condição de retorno ao trabalho, mas ainda assim ela consta lá como apto. E por isso vai ser tão importante que você tenha os seus relatórios médicos do médico que já te acompanha, dos médicos da sua confiança, para que você possa se municiar, ter ali a base de documentos para provar na justiça que você sofreu sim uma sequela, que você sofreu uma lesão ou que você está hoje com um transtorno, algum distúrbio psíquico em razão do trabalho. A prova no processo ela é feita através de perícia judicial e a partir daí o trabalhador vai passar por um médico que seja da justiça, um perito indicado pelo juízo, para que assim possa se configurar se aquela doença é sim uma doença ocupacional ou não e também se ele está ou não acometido pela doença ou por alguma lesão ou mudança na função de algum membro que ele tem. Existe um prazo estabelecido para que o trabalhador ele entre com alguma ação? O prazo é de 2 anos. A partir do momento que ele sai do trabalho, ele tem 2 anos para processar a empresa. E nesse período, ele só pode fazer um processo do que está relativo a 5 anos atrás. Então, se por exemplo, ele teve uma situação na empresa no ano 2000 e ele parou para só processar a empresa em 2023, certamente ele já perdeu o prazo, porque aí ele já tem aí muitos anos além do prazo prescricional. Então a gente tem 2 prazos, a partir do momento que ele sai 2 anos e também 5 anos para trás é o período que a gente pode reclamar. Nesses casos que a gente abordou aqui, o trabalhador ele pode conseguir indenização por danos morais
né? E por mais o que, digamos assim? Sim, então, o que a gente pede nesses casos são os danos morais, pode ter também o dano estético, também a possibilidade de pensionamento, quando a pessoa ali ficar incapaz para o trabalho, ela não pode mais retornar a esse trabalho. Quando a gente fala de dano moral, e a depender do tipo de doença que a gente tem ali, a gente pode também pedir o assédio moral em razão, por exemplo, de que se aquela lesão ou aquela doença veio por conta de um tratamento inadequado da empresa, por conta de um esforço repetitivo que já foi apontado, às vezes quando acontece a necessidade de realocar o funcionário e a empresa ainda assim não cumpre, mantém ele numa função que já não era indicada para ele. Então, nessas situações, a gente ainda pode pedir também o assédio moral, a indenização por conta disso. Prontinho, doutora. Obrigada pelas informações. Obrigada a vocês, um prazer estar aqui. Pessoal, o Todo Meu Direito vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua o nosso papo sobre doença ocupacional. Não sai daí, é rapidinho. Música, dança, teatro e muito mais. Quer conhecer os artistas da nossa princesinha do sertão? Então é aqui mesmo, no Relaxe Cultural. E é toda sexta-feira, 11 horas da manhã e com reprise toda quarta-feira, 1 hora da tarde. Se liga, viu? Não vai perder. Emprego, serviço, estágio, trabalho, trainee, trampo, o nome pode até variar. Mas o help que faltava para te colocar no mercado de trabalho você tem no programa Trampos da Feira. Nossa equipe roda a Feira de Santana para descolar as melhores dicas de como elaborar um currículo, o certo e errado na entrevista de emprego, como e onde se especializar, vagas de empregos abertas em feira e muito mais. Eita que agora a carteira assinada vem, hein? Vem ver Trampos da Feira com a gente, aqui na telinha da TV Feira. Quer ficar por dentro das principais notícias que movimentaram a cidade nesses últimos dias? Chegam, deixam aí na recepção roupas, calçados, bolsas. Pode desencadear, com consequência, um AVC. Então você não pode perder o Giro da Semana. É na fome e na dor. É toda sexta, 1 da tarde, aqui na telinha da TV Feira. E tem reprise neste mesmo horário na segunda, viu? Vem ver Feira com a gente. Olha, gente, a doença ocupacional é uma das principais causas, né, que as pessoas procuram o INSS. E quem vai bater um papo com a gente agora sobre esse assunto é o advogado José Henrique Martins, que já está aqui ao meu lado. Então, doutor, quando o assunto é doença ocupacional, muita gente recorre ao INSS, né? Por quê? O INSS, ele cuida da questão dos benefícios de todos os segurados. Dentre eles estão os segurados realmente que trabalham, que dentro da sua profissão, eles desenvolvem algum tipo de incapacidade, seja ela relacionada ao ambiente de trabalho, seja ela relacionada inerente da própria função, ou até pela falta do zelo e do cuidado necessário no exercício da profissão com os equipamentos de segurança que nós sabemos que a lei nos traz essas responsabilidades e obrigatoriedades de se utilizar. Doutor, quando a gente fala sobre recorrer ao INSS, qual é o principal benefício que se pode ter com relação a isso? Olha, quando se trata de doença ocupacional ou acidente do trabalho, nós estamos falando de incapacidade. Então, para se comprovar a incapacidade, nós precisamos de provas técnicas. E quais são essas provas técnicas? Justamente laudos, relatórios e exames daquela lesão, daquele problema que gerou a incapacidade do trabalhador. E como é que funciona esse passo a passo para que o trabalhador consiga comprovar essa situação aí diante do INSS? Ele tem que recolher documentos, né? Por qual período? Como é que funciona isso? Essa documentação, claro, como se trata de prova técnica, nós precisamos de uma análise técnica também do INSS. Então é preciso marcar uma avaliação pericial, onde um médico do INSS irá fazer a análise desses documentos, certo? E trazendo sempre um nexo de causalidade. O que é isso? O nexo de causalidade é o que vai relacionar a lesão, a incapacidade, com a sua profissão, com o seu trabalho, seja pelo ambiente de trabalho, seja pela execução do seu trabalho. É preciso haver esse nexo causal para se caracterizar
uma doença ocupacional ou um acidente do trabalho. Falando agora sobre esse principal benefício, né, que é o da aposentadoria por invalidez, não é isso? Como é que funciona essa aposentadoria? Qual quantia esse trabalhador ele pode receber ou é algo relativo? Quando se faz uma avaliação pericial, nós vamos analisar a incapacidade e o seu grau. E a depender do grau da incapacidade é que os benefícios são gerados. Pode ser um benefício de um auxílio acidente, por exemplo, para lesões que são parciais, contudo permanentes. Pode-se gerar a aposentadoria por invalidez, que é o benefício de incapacidade permanente, onde se caracteriza que aquele trabalhador não tem mais condições de retornar ao mercado de trabalho, seja na sua profissão, seja em qualquer outra profissão que lhe mantenha o sustento, ou até o benefício por incapacidade temporária, onde aquele trabalhador deve se afastar por um determinado período para cumprir o seu tratamento até que tenha condições de voltar a exercer sua atividade. E isso interfere sim no valor. Desde 2019, com a reforma da Previdência, o benefício da aposentadoria por invalidez, que é o benefício permanente de incapacidade, ele pode inclusive vir menor do que um auxílio-doença. Claro que os benefícios por natureza laboral, eles ainda assim possuem uma base de cálculo maior. Então ele é mais vantajoso e mais benéfico para aquele trabalhador. Uma vez que a reforma previdenciária, ela trouxe essa diferença, coisa que antes não existia, antes de 2019. E inclusive está sendo debatido no STF sobre essa inconstitucionalidade, onde um benefício de natureza permanente tem possibilidade de ser inferior a um benefício de natureza temporária, algo que é considerado por nós juristas inconstitucional e que está sendo arguido no STF. Doutor, no primeiro bloco, o pessoal de casa pôde acompanhar que quando a gente fala de doença ocupacional na área trabalhista, né, esse trabalhador, esse empregado, ele tem até 2 anos para poder entrar com uma ação contra a empresa, pedir uma indenização. Agora, com o INSS, como é que isso funciona? Existe um prazo específico? Qual é esse prazo? Geralmente, quando se trata de acidente de trabalho ou doença laboral, esse trabalhador ele está dentro de uma relação de emprego, que não iria, de forma alguma, obstacularizar que ele solicitasse o seu benefício. Mas, caso ele venha descobrir esse problema em um momento posterior, é preciso que ele tenha a qualidade de segurado, ou seja, está coberto pela Previdência. E a Previdência garante um período de graça. É um período onde, findada a última contribuição para a Previdência, através da sua carteira de trabalho, da sua assinatura, da sua baixa na sua carteira, ele pode ter 1, 2 ou até 3 anos dessa cobertura, certo? E é importantíssimo que a data do início da incapacidade esteja inserida ou dentro do período trabalhado ou dentro desse período de graça. Caso contrário, ele não teria mais cobertura do INSS, já que o INSS é um seguro, onde a pessoa que está contribuindo tem direito aos benefícios e ela pode ter direito a esse benefício pelo período de graça. Fora isso, não havendo qualidade de segurado, ele não terá direito ao benefício, ainda que comprovada a incapacidade. Doutor, quais são as outras dicas, né? Você falou tão bem aqui pra gente sobre o assunto. Quais são as outras dicas que você pode passar para o pessoal de casa que conhece alguém ou que esteja passando por essa situação? O que eu considero como principal em relação ao INSS é a questão da prova. Em se tratando de uma prova técnica, médica e clínica, é importante que o segurado esteja munido de relatórios e exames bem detalhados, certo? Chega no nosso escritório diversos casos em que as pessoas têm relatórios apenas constando o CID, que é o Código Internacional de Doenças, e não consta o período de afastamento, o tipo de limitação. Então eu sempre solicito dos segurados que eles estejam munidos de relatórios mais detalhados, mais concisos, porque inclusive o médico perito que irá analisar, ele não terá a possibilidade de fazer exames em loco. O tempo que ele tem é muito curto para fazer uma análise geral. Então é preciso que este segurado esteja munido de todos os seus relatórios, certo? E desmistificar aquela questão de que o relatório ele tem validade. Ele não tem validade. O relatório ele é utilizado para comprovar o período que você quer demonstrar incapacidade. Então, se houve um acidente, um problema laboral no ano de 2020, o relatório de 2020 é fundamental. Se esse problema persiste em 2023, o relatório de 2023 também será fundamental para o deslinde da questão. E juntos eles vão
levar à conclusão do perito. Então, eu sempre falo, leve todos os seus relatórios, exames, às vezes eu até brinco, leve suas caixas de remédio, leve seus relatórios, tudo que você tiver relacionado ao seu problema de saúde, leve. E também vincule a sua profissão, porque uma doença laboral ele vai depender inclusive do exercício da função. Nós sabemos, por exemplo, questões como a LER são características de pessoas que trabalham com movimentos repetitivos. Então, o perito tem que ter o conhecimento da profissão daquele segurado para poder vincular, estabelecer o nexo causal entre a lesão e a profissão. Então, doutor, essa comprovação realmente, né, de que se tem uma doença ocupacional, que essa doença ela acaba impedindo o trabalhador de continuar a desempenhar as funções, ela é realmente fundamental, né, para que essa pessoa consiga o benefício previdenciário. Sim, com certeza. Pois é, doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação. Disponha, eu que agradeço. Pessoal, o Tô no Meu Direito tá ficando por aqui, mas na próxima semana você já sabe que a gente tem um encontro marcado. Tchau, tchau, beijo! De uns tempos para cá, o vai e vem típico do Centro de Feira de Santana vem ganhando novos elementos para compor o cenário da cidade famosa pelo comércio farto. Alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias. Cada vez mais artistas são vistos nas ruas levando arte para deixar a correria diária mais leve. É muito bom porque a gente tem o estresse do dia a dia, das pessoas, do trânsito. Nem só ele, como outros artistas que faz presente aqui. Isso aí é muito bom. Anísio tira todas as manhãs para cantar louvores nas ruas do centro da cidade. O cantor disse que essa arte é uma forma de tocar os corações das pessoas. Deus tocou no meu coração para fazer um projeto para alcançar corações, alcançar pessoas que estão angustiadas, tristes. E através do louvor, através da mensagem, muitas pessoas têm sido tocadas. Na década de 1970, essa forma de fazer a arte chegar até o máximo de pessoas possível foi denominada arte de rua ou street art. Naquela época, o objetivo era apenas manifestar opiniões políticas e sociais. Hoje, a iniciativa é o ganha-pão de muita gente. Em primeiro lugar, a paixão pela música e, ao mesmo tempo, a necessidade de produzir uma renda, um retorno financeiro através do meu trabalho artístico, meu trabalho como músico. E nas ruas, talvez o lugar mais acolhedor entre todos os locais que a gente pode fazer algum tipo de trabalho nesse sentido. Porque em outros locais, em outros ambientes, requer que você tenha um nome, um respaldo, uma indicação. E nas ruas é diferente. A única exigência que se tem é só você fazer arte. Essa é a principal característica da arte de rua. Não depender de nenhum tipo de financiamento, incentivo, contrato. Os artistas precisam apenas das ruas. E é por isso que os responsáveis em levar arte nesta modalidade nem sempre têm um local fixo para trabalhar. Quem passa e pode, contribui, mas o importante mesmo é admirar e reconhecer. É muito bom, muito interessante, dá para relaxar, tirar o estresse. E meu amor, me tirar da solidão. E meu amor, me tirar da solidão. E barulho, e dança no pilô. E meu amor, chegar pra cá, me dar a mão. A arte do grafite tem ocupado cada vez mais espaço nas ruas de Feira de Santana. São muitos artistas colorindo os muros e as paredes da cidade com pintura nos mais diversos estilos. Mas a arte de rua não é novidade em Feira de Santana. Na década de 1980, artistas de uma outra geração também decoraram os muros com obras de arte. Foi o projeto Chocalho de Cabra, levado também para outras cidades da região.
Você confere todos os detalhes no programa Aqui Tem História. É nesta terça-feira, às 4 da tarde. E tem reprise na quinta-feira, 11 da manhã.